crer realmente é? Gary Carpenter. Olá novamente, é muito bom estar com vocês outra vez essa semana ao continuarmos nossa jornada no maior avivamento que o mundo já viu. Eu espero que vocês tenham acompanhado os vídeos anteriores, porque eu estou descobrindo tanta informação que Deus tem me dado sobre esse tema que haverá cada vez menos tempo para revisões. Então, eu espero que vocês estejam acompanhando nas últimas semanas, mas vamos continuar sobre qual seria o verdadeiro assunto aqui. Eu acho que o subtítulo Recodificar o cérebro, recodificar a mente, renovar a mente, mas na verdade o que estamos falando aqui é o que crer realmente significa, o que significa. Porque existem alguns versículos muito familiares que todos conhecemos. Vocês podem acompanhar se quiserem. Marcos capítulo 9, verso 23, Jesus disse, ele disse àquele homem que trouxe seu filho para a libertação quando os discípulos não conseguiram resolver. Eles não conseguiram expulsar o demônio, Jesus conseguiu. Enfim, Jesus disse àquele homem em certo momento daquele episódio, em Marcos 9, 23, se tu podes crer, ou em português claro, se você puder crer. Agora ouçam. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Agora, isso é muito importante, porque mais tarde, os discípulos que tentaram expulsar aquele demônio e não conseguiram, eles não sabiam por quê, pois já vinham expulsando demônios. Então, por que não conseguiram? O Dave insistia muito nesse ponto. Ele dizia que eles chamaram Jesus em particular porque sabiam que se perguntassem em público, ele responderia em público. Mas eles questionaram, por que não aconteceu quando oramos? Rapaz, Jesus não mediu palavras com eles. Ele disse, é por causa da incredulidade de vocês. Mas esta casta não sai senão por oração e por jejum. A maioria dos comentários diz que no original é este tipo de demônio. Mas o tamanho do demônio não era o problema. O problema era a incredulidade deles. Esse tipo de incredulidade não sai senão por oração e jejum. Bem, eu não posso me deter nisso agora, mas o ponto é que crer é muito importante. Se você puder crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. A incredulidade pode impedir a vontade de Deus. Era obviamente a vontade de Deus que aquele menino fosse liberto, porque Jesus o libertou e Jesus nunca fez nada que não fosse a vontade do Pai. Bem, vemos isso o tempo todo nas igrejas. Eu vi, coisas milagrosas pelas mãos do pastor Dave e de outras pessoas ungidas, tanto presencialmente quanto em vídeos antigos, como, A.A. Allen, que ainda tem alguns registros daquela época, Catherine Kuhlman e outros. Eu até vi Deus, se querem falar de milagres, eu vi Deus curar através desses meus dedos. E esse é um milagre de Deus, que Ele tenha conseguido fazer isso. Mas tem sido, na maioria das vezes, o que chamamos de dons do Espírito. Não teve nada a ver com o meu mérito, foi apenas ser um vaso que Ele pôde usar para manifestar um dom, enfim. O que estamos buscando são as reuniões como as de Jesus. Eu vou continuar dizendo isso porque, se olharem para as reuniões de Jesus, onde ele estava com o corpo físico e a vontade do Pai era feita sem incredulidade, bem, Jesus curava a todos e expulsava o demônio de todos. Então, a incredulidade pode nos travar. É difícil crermos nisso. É difícil crermos sobre incredulidade. É difícil para nós compreendermos. O quê? Você quer dizer que a minha incredulidade pode impedir o poder do Deus Todo-Poderoso? Bem aí os religiosos dariam um tapa no Gary e diriam, Deus é soberano, Ele pode fazer o que quiser, bem? Sim, Ele soberanamente escolheu operar pela fé, que o homem operaria pela fé. O homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. A fé na palavra de Deus é como Ele soberanamente estabeleceu isso. E a propósito, Ele não pediu a sua opinião. Então,
Então, por que não aconteceu? Eu já fiz essa mesma pergunta quando se trata de cura. Eu sei que o pastor Dave também. Todo mundo que eu conheço que é honesto também. Agradecemos a Deus por todas as vezes em que Ele pôde se mover e manifestar a cura. Mas e as vezes em que oramos com as mesmas palavras e para nós com a mesma fé, mas não aconteceu bem? É aí que a falsa doutrina começa a entrar. Dizem, é que nem sempre é a vontade de Deus curar, blá, blá, blá. Não. Essa desculpa não cola porque Jesus disse, se vocês me viram, viram o Pai. E vocês podem estudar por conta própria, eu já fiz isso. Podem estudar e conferir se eu não estou mentindo, eu não estou. Vocês podem estudar em Mateus, Marcos, Lucas e João, nunca houve uma pessoa que veio a Jesus para receber cura que não tenha recebido o que veio buscar, todas. Ele curou a todos. E quando pudermos ter reuniões como as de Jesus na terra, porque foi isso que ele disse em João 14:12, vamos ler já já. Ele disse, vocês farão as mesmas coisas que eu fiz, significa que vamos curar a todos. De primeira, todas as vezes, sem exceções. Ainda não chegamos lá e estamos tentando entender por que ainda não estamos lá. Veja esses versículos, deixa eu continuar. Eu tenho alguns mais aqui. Isso fala sobre crer, o poder de crer. Vamos ver João capítulo 6, versos 28 e 29. As pessoas disseram a Jesus, perguntaram a ele o que devemos fazer para que nós possamos realizar as obras de Deus. As obras de Deus. Eles o tinham visto alimentar multidões com quase nada. Bem, o que podemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus, notem, eles falaram no plural, obras. Jesus respondeu e disse-lhes, esta é a obra singular. Esta é a obra de Deus. O que é isso? Qual é? Eu já estou com meu caderno, eu estou anotando aqui, Jesus. Eu escrevo bem, sou bom aluno. Qual é a obra de Deus? Qual é? Que vocês creiam. Aqui estamos de novo. Que vocês creiam naquele, agora veja, naquele a quem Deus enviou. Toda vez que eu leio esse versículo, eu não consigo deixar de lembrar do versículo do Antigo Testamento que diz, Ele enviou a sua palavra e os curou. Bem, Ele enviou mesmo. Ele enviou a palavra escrita, a palavra falada e depois a palavra viva. E nós temos tudo isso, certo? Esta é a obra de Deus. Se há algo em que devemos trabalhar, certa vez ele me disse assim, ele disse, a boa notícia sobre isso é que se você está agora num estado de incredulidade, isso é algo que você pode trabalhar até passar a crer. E é disso que essa temporada de lições trata. O que podemos fazer para ir da incredulidade para a fé, certo? Vejam João 14:12, foi o que eu mencionei antes. Em verdade, eu digo a vocês, lá vamos de novo, aquele que crê em mim. Ok? Aquele que crê em ti, Senhor, ele diz, bem, se você realmente crê em mim, as obras que eu faço, ele também fará. No texto ele diz ele, mas está dizendo você também pode. E obras maiores do que estas fará, porque eu vou para o meu Pai. Nós ensinamos sobre isso nas lições sobre a semente. Sabe, uma maçã hoje pode fazer tudo o que a maçã original no Jardim do Éden fazia. Se você plantar as sementes dessa maçã, você terá macieiras e elas vão produzir frutos e fazer a mesma coisa. Vão ter o mesmo gosto, ser a mesma coisa. Bem, Jesus é a semente que Deus usou para repovoar a vida, seus filhos na terra. E assim como toda semente que Deus planta, sabe, Jesus disse que se a semente ficar só, será apenas uma, mas se cair na terra e morrer, ela se tornará muitas, olá, sementes. E cada fruto, todos nós, devemos amadurecer a tal ponto que sejamos exatamente como o original, assim como uma maçã hoje é igual a uma maçã no jardim, sabe, ou uma laranja. Ele disse, eu estou fazendo todas essas árvores frutíferas e vegetais e elas terão sementes nelas, e você pode plantar essas sementes e duplicar. Bem, Deus plantou uma semente e Ele pretende que isso se replique em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Ok. Mais uma passagem, Marcos 16, versos 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que? Estes sinais seguirão aos que ouvirem, ele não disse isso.
Estes sinais seguirão aqueles que anotarem direitinho. Ele não disse isso. Não, esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome, veja, e aqui ele não está falando sobre o ministério quíntuplo, ele está basicamente falando sobre os 5 ministérios serem aqueles que vão pregar a palavra. Especificamente, ele se referia aos 11, mas através deles haveria pastores, evangelistas e todo tipo de ministério estabelecido. Mas também haveria o Zé Ninguém, a Maria do Povo. O que ele está dizendo é qualquer um que crê no Evangelho. O Dave diria o Zé Ninguém, a Maria do Povo, qualquer um. Estes sinais seguirão aos que creem, nenhuma outra qualificação. Em meu nome, expulsarão demônios. Sabe, a maioria dos cristãos tem tanto medo de demônios, eles têm tanto medo de fazer, ouvir, dizer ou assistir algo errado. Oh Deus, um demônio. E a verdade é que a menor pessoa no corpo de Cristo tem autoridade sobre todos os demônios. Foi o que Jesus disse. Vejam, temos que chegar a um ponto de crer no que ele disse. Ele disse, todo poder me foi dado no céu e na terra, portanto vão. E ele diz, eu lhes dei poder, e essa palavra na verdade é autoridade. Eu lhes dei autoridade para pisarem serpentes e escorpiões, ou seja, demônios. E sobre todo o poder do inimigo, essa palavra é dunamis, como dinamite. Todo o poder que o inimigo tem, eu lhes dei autoridade sobre todo o poder deles. Vocês lembram quando aqueles discípulos voltaram de uma cruzada de cura para Jesus? Estavam atônitos. Disseram, Jesus, o Senhor sabia que os demônios se sujeitam a nós pelo seu nome? É assim que todo crente deveria ser hoje. Mas eles nem acreditam nisso. Se algum dia virem acontecer, eles vão ficar piscando os olhos. O quê? O quê? Demônios têm que me obedecer? O quê? Em nome de Jesus? Bem, sim. Vejam, quando realmente estabelecermos isso, esse será o exército de Joel. Estamos equipando. Estamos chegando ao ponto em que vamos equipar, como num campo de treinamento, um exército. O exército de Joel. Cada crente... Veja, na hora do vamos ver, as guerras são vencidas na linha de frente e os soldados têm que ir para a guerra. Nós não os enviamos sem armas, não os enviamos sem munição em suas armas. Bem, para nós, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, principados, potestades e tudo mais. Então, fortalezas e tudo mais. Mas veja, neste versículo, a arma... Porque ele continua dizendo, ok, em meu nome expulsarão demônios. Essa arma aí seriam suas palavras, sua voz. Isso é a arma se for ungida pelo Santo Deus. Falarão novas línguas, eu espero que você esteja fazendo isso. Pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Agora, ele não está falando sobre brincar com serpentes num culto no Kentucky. Ele está falando como aconteceu com o apóstolo Paulo. Se você estiver numa missão... servindo, sabe, o reino de Deus, e o inimigo tentar te matar com uma cobra venenosa ou algo assim, você tem poder sobrenatural para sacudi-la no fogo e ela não te ferirá? Foi o que Jesus disse? Foi simplesmente o que ele disse. Agora, que tal isso? Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Bem, qual a arma aí? As suas mãos? Seus dedos? Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Por quê? Porque sua munição é a unção do Espírito Santo. Você sentiu isso? Olá, arma. Olá, munição. Unção do Espírito Santo, porque ele vai ser capaz. Por causa do seu crer no que Jesus disse, aqueles que creem em meu nome vão impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu já vi isso acontecer algumas vezes. Eu não vi acontecer todas as vezes. Mas eu estou dizendo, a mente de Cristo é que nos tornemos tão equipados que aconteça de primeira, todas as vezes, sem exceções. Era assim que ele fazia, e ele disse que faremos a mesma coisa, e eu creio nisso em Jesus. Bem, eu estou trabalhando no meu crer nisso. Veja, eu leio esses versículos e eu poderia ter colocado muito mais aqui. Eu discuti isso com o pastor Bronk e o pastor Jim Martin, e na verdade com o Dave, antes de ele se graduar para o céu e nos deixar, com outros, e eu disse, ouçam.
O que nós chamamos de crer, porque não estamos tendo os mesmos resultados que Jesus afirma claramente aqui. Ele diz, se você crê, tudo é possível, se você crê, fará as mesmas coisas que eu fiz, se você crê, expulsará demônios. E ele não quer dizer esporadicamente, ele quer dizer como ele fazia, que era o tempo todo, toda vez, de primeira, sem exceções. Aleluia. Certo. Então, falávamos sobre isso e eu dizia, aparentemente, o que nós, na América, em 2024, chamamos de crer, e o que Jesus chama de crer, são duas coisas diferentes. E, nossa, ele está realmente começando a me mostrar que esse é exatamente o caso. Agora, eu quero ler para vocês novamente, como forma de revisão, são trechos bem curtos. Nas minhas conversas recentes, meus tempos recentes de comunhão com o Senhor, eu recebi o que vocês chamam de projeto, o blueprint. Eu não consigo revisar todo o projeto agora. Sabe, eu ia ter que voltar uns 2 anos. É uma série de profecias. As fundamentais são as primeiras 10, que vieram através do pastor Bronk bem no final de 2019, início de 20. Mas é basicamente, vem comigo, meu amado. Ele está nos exortando a nos separarmos do mundo e tirar um tempo de propósito para orar em línguas, estar na palavra, incorporar jejum e tempos de adoração, simplesmente passar tempo com Deus. E ele diz, se vocês fizerem isso, eu mudarei tudo. E vocês entrarão neste avivamento. Então, no processo de fazer isso, um dia recentemente, eu vou dizer o mês, foi em setembro deste ano. E primeiro eu ouvi este versículo, é um versículo muito familiar que todos nós ouvimos em muitas pregações. Eu sabia que era Jeremias 33:3. Tem gente que diz que é o número do telefone de Deus porque ele diz, clama a mim, que em inglês soa como ligue para mim. Qual o telefone de Deus? Jeremias 33:3. Mas Deus diz ali, clama a mim, clama a mim. Agora notem, e foi assim que eu ouvi no meu espírito. Essa parte foi enfatizada, clama a mim, esta parte, e eu te responderei. Uau! Ele estava me avisando, Gary, aumente a sua fé, certo? Prepare sua expectativa. É melhor você ter algo para gravar o que eu estou prestes a dizer, tenha como anotar. Eu sempre tenho meu gravador comigo. Ele disse, clama a mim e eu te responderei e te mostrarei coisas grandes e poderosas que não conheces. Eu ouvi isso primeiro, então isso meio que me deixou preparado, certo? Ok. Então ele me disse o seguinte, bem, isso é o que você basicamente chamaria, você pode chamar de profecia ou de línguas e interpretação. Eu já falei que línguas com interpretação equivale a profecia. Vocês podem encontrar isso em 1 Coríntios, mas enfim. Sobre crer, ele me disse assim, e eu nunca o tinha ouvido dizer recodificar em todos esses anos. Eu acho que nunca tinha ouvido antes, mas ele disse, crer é recodificar a mente. Quando pensamos em código de computador, certo? Crer é recodificar a mente. Se eu recodifico o meu computador, eu estou mudando ele, não estou? Ele disse, e isso é novidade para mim. Pode não ser para você, mas foi para mim. Ele disse, é uma desconexão, e ele está falando da massa cinzenta, é uma desconexão física e biológica de velhos caminhos neurais e uma reconexão de novos caminhos neurais. Bem, eu já tinha ouvido a expressão caminho neural, neurônios, e sabe como as sinapses disparam e tudo mais, sabe? Mas eu tinha pouquíssimo conhecimento sobre isso. Mas ouvi-lo dizer isso, e eu quero ler de novo, é uma desconexão biológica e física de velhos caminhos neurais e uma reconexão de novos caminhos neurais. Vejam, o verso que vem à minha mente é destruindo imaginações e fortalezas e tudo que se exalta contra o conhecimento de Deus. Bem, isso são velhos caminhos neurais. São velhos pensamentos, velhas formas de pensar que precisam cair. Nós ensinamos muito sobre isso quando falamos de Pedro, que tinha uma fortaleza mental, achando que os gentios não podiam ser salvos. Ele manteve isso por 10 anos depois que Jesus disse que podiam. Isso está nas lições
pregações das semanas anteriores. E para essa fortaleza, o Espírito Santo teve que dar a Pedro uma visão 3 vezes no terraço para derrubar. Às vezes comigo precisa de mais do que isso, mas 3 vezes. Para lidar com uma fortaleza que precisava cair. Porque Deus queria usar Pedro de uma maneira maior do que nunca. E porque aquilo funcionou, e Pedro agiu conforme o Espírito Santo disse, abriu-se a porta para a colheita dos gentios no reino de Deus. O fato de que eu sou salvo e de que você é salvo, muito provavelmente, a menos que você tenha nascido judeu, você provavelmente é um gentio. E a razão de você ter nascido de novo começou com uma visão para o apóstolo Pedro, num terraço, para derrubar uma fortaleza que ele tinha, para que pudesse inaugurar a nova fase no reino de Deus, que os gentios agora poderiam nascer de novo. E, de fato, aquela colheita que começou lá quando ele foi na casa de Cornélio, aqueles gentios foram salvos. Essa tem sido a colheita dos gentios por 2000 anos. Tem sido a maior colheita de almas em toda a história do homem. E começou derrubando velhos caminhos neurais. Como ele diz, desconectando velhos caminhos neurais, velhas formas de pensar, e reconectando novos caminhos neurais. Vamos entrar mais nisso depois. Então ele disse nesse mesmo... São apenas 3 parágrafos aqui, ele disse, naquele mesmo dia, ele disse repetição. Veja, eu sou professor, eu entendo o valor da repetição. A repetição é uma chave principal, exatamente da mesma forma que você aprendeu o alfabeto. A tabuada e tudo mais que você aprendeu. O processo, entendam isso, é precisamente o mesmo. É assim que você vai da incredulidade para o crer. Derrubando velhos caminhos neurais, você poderia dizer formas de pensar, mas na verdade, esses processos de pensamento existem como um caminho de neurônios no seu cérebro. Vamos falar mais e mais sobre isso depois. Esses caminhos têm que cair e novos caminhos têm que ser conectados. Vamos entrar em tudo isso. Não muito hoje. A última instrução que ele me deu foi rebobine tudo até o documento das palavras. Eu sabia o que ele queria dizer. Aquele que ele me deu originalmente, ele disse sobre aquele fundamento, não tem toda a informação, mas ele diz sobre aquele fundamento. É que você reconstrói seu sistema de crenças para alinhar com o meu sistema de crenças. Ele me deu esta definição de fé há muitos anos e ainda vale hoje. O que é fé? Quando você crê no que Deus já crê, isso se chama fé. Quando você crê em algo diferente do que Deus crê, isso se chama dúvida ou incredulidade. Certo. Ok. Deixa eu ver qual documento eu coloquei aqui. Ok. Então, num que ele chamou de recodificar a mente, certo? Deixa eu conferir, sim. Crer é recodificar a mente. Isso foi em outro dia, dentro da mesma temporada. Ele disse de uma forma um pouco mais explícita, um pouco mais precisa. Ele disse, pois há alguns princípios que eu quero que você aprenda sobre a recodificação do cérebro. Agora, quando ele diz cérebro, ele está falando da massa cinzenta, ele está falando do seu cérebro físico. Ele não disse mente, ele poderia, mas ele disse cérebro. Agora ouça, Jesus tinha um cérebro físico. Ele tinha massa cinzenta exatamente como a massa cinzenta que eu e você temos. A mente espiritual dele nasceu perfeita. Uma das vantagens ou diferenças, digamos assim, entre Jesus e nós é que todos nós nascemos espiritualmente mortos. Então, nossa mente estava em trevas, no sentido de separada de Deus, e fomos basicamente treinados primeiro por uma natureza caída em um mundo caído. Então, qualquer que tenha sido a idade com a qual você nasceu de novo, a primeira coisa que o Espírito Santo teve que fazer foi começar a retreinar você a partir de um fundamento de vida e não de morte. Sabe, tudo no mundo é ganância, o eu e quanto a mim, tudo para mim e nada mais, esse tipo de coisa. O reino de Deus é sobre servir a Deus, amar as outras pessoas, dar e ajudar.
De fato, é um processo de reaprendizado. Jesus nunca teve que passar por esse reaprendizado. Ele pôde aprender certo desde o princípio, mas isso é outra lição que já ensinamos há muito tempo. Mas o ponto sobre Jesus é que ele tinha um cérebro. Eu estou falando da massa cinzenta, aquela coisa de alguns quilos que fica aqui dentro. Ele tinha massa cinzenta como nós. Então, quando ele diz alguns princípios que eu quero que você aprenda sobre... Ele usou aquela palavra de novo, a recodificação do cérebro. Então ele diz a renovação da mente, ele os colocou como iguais, recodificar a massa cinzenta e renovar a mente. Os aspectos físicos de retreinar a mente, aspectos físicos. Pois entenda isto, a repetição é uma ferramenta de ensino principal usada por todo instrutor em toda a nação da Terra, e você sabe que é verdade. De novo, nenhum de nós aprendeu o ABC cantando aquela musiquinha uma vez só. Nenhum de nós aprendeu a tabuada com um professor passando por ela apenas uma vez. Eu não aprendi a digitar de uma vez só. Eu lembro do... O Sr. Browning. Eu não aprendi a digitar numa única vez em que ele disse, olha, é aqui que os dedos ficam nas teclas, pronto, é só isso que você precisa saber? Não. Foi prática, e mais prática, e depois prática, então vá mais rápido que puder e veja quantos erros comete, agora vá devagar e não cometa erros. E sabe, ele era bom. E até hoje, isso foi no ensino médio, e aqui estou eu com 77 anos e ainda digito como o vento. Eu consigo digitar muito bem. Então, a repetição é uma chave. Agora ele diz, a repetição é algo que eu tenho usado ao longo do tempo com o meu povo. E sabemos que é verdade. Eu fazia eles ouvirem de novo a leitura da palavra e depois ouvirem de novo. E ouvirem de novo, e isso continua hoje. Sabe, com o povo judeu, eles têm sinagoga todo sábado, a leitura da palavra no culto. Espera-se que toda vez que se for lá, haja leitura da palavra. Ok. Ele diz, então eu dizia para eles falarem e falarem. Então ele me lembra, ele diz, lembre da minha instrução a Josué. Que a palavra de Deus que ele tinha não deveria se apartar da boca dele. Nós já ensinamos sobre isso extensivamente há algumas semanas. Como você mantém algo na sua boca? Como você mantém a palavra de Deus na sua boca? Você diz, eu memorizo. Não, isso está na sua mente. Como você a mantém na sua boca? O único jeito de manter na sua boca é você falar, ok? Veja, não está mais na minha boca, eu já disse. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Estava na minha boca. Não está na minha boca agora, está? Ou, manter na minha boca, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Pelas suas pisaduras eu fui sarado, enfim, entraremos mais nisso. Em outras palavras, manter na sua boca, ele diz, mantenha na sua boca, filho, mantenha na sua boca. Bem, o único jeito de fazer isso é dizendo repetidamente, ok? Então ele diz, agora voltando ao documento das palavras, daqui a pouco eu vou ler para vocês, ele diz, armazene a minha palavra como um tesouro, armazene a minha palavra como água numa represa, isso também está naquele documento das palavras. Armazene a minha palavra dentro de você, como eu te instruí há muitos anos, no que você chama de documento das palavras. Armazene a minha palavra. Agora escute, torne-se o reservatório da minha palavra, de modo que quando ela for liberada pelos seus lábios, ela flua com poder. Rapaz, ele tocou num bom ponto nessa lição, vocês vão gostar disso mais tarde. Deixa eu dizer de novo, torne-se o reservatório da minha palavra. Sabe, Jesus disse que da abundância do coração a boca fala. De modo que quando for liberada pelos seus lábios, quando a palavra for liberada pelos seus lábios, ela flua com poder. Existe a entrada e depois a saída. O poder da repetição, o poder da repetição. Naquele versículo, se quiserem abrir, é Josué 1:8, onde o Senhor disse a Josué, este livro da lei era tudo que ele tinha, era a única palavra de Deus que ele tinha. Este livro da lei não se aparte da tua boca. E como se mantém na boca? Você tem que falar. E depois tem que falar, e tem que falar de novo, e falar de novo. Ok, chega disso por enquanto. Já revisamos isso nas últimas semanas, mas você tem que pegar isso de novo. Veja,
Estivemos revisando esse documento das palavras, e uma das coisas que revisamos é que conhecimento por si só não é suficiente. O conhecimento é importante, meu povo é destruído por falta de conhecimento, conhecimento é importante, mas apenas ter o conhecimento ainda assim permanecerá sem poder a menos que você haja sobre ele. Veja, temos que nos tornar um com a palavra, já falamos sobre isso. Você deve conhecer a palavra intimamente, como Adão conheceu sua esposa. Essa é a palavra. Jesus escolheu especificamente usar essa palavra naquele versículo tão famoso, João 8:32, que diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Ele poderia ter escolhido várias palavras gregas diferentes para conhecer. Ele poderia ter usado uma que significasse apenas conhecimento intelectual, mas não usou. Ele escolheu gnosko e escolheu de propósito, porque essa é a palavra que você usaria para dizer em grego que Adão conheceu sua esposa. Você tem que conhecer a palavra assim. Adão, para conhecer sua esposa, os dois tiveram que se tornar um. Eu estou falando fisicamente? Ok. Agora, quando marido e mulher se conhecem dessa forma, pelos dois corpos se unindo como um, o que acontece? A criação acontece. Um humano, uma criança, é criada. Um humano que não existia antes, não existia antes, mas agora, por Adão conhecer a sua esposa, poder criativo é liberado e algo é criado que não existia antes. Vocês já estão vendo onde eu vou chegar. Os dois se tornando um. Essa imagem de dois se tornando um libera poder criativo. Quando você conhece a palavra dessa mesma maneira, ao ponto de se tornar um com a palavra, você não tem apenas conhecimento como numa estante. Veja, pensávamos que crer era isso. Eu conheço, eu tenho conhecimento, eu sei. Aqueles que creem expulsarão demônios. Você expulsa demônios? Não. Eu tenho conhecimento disso. Quer dizer, eu sei que foi o que Jesus disse, mas isso não é conhecer, entende? Ele diz, quando você conhece a palavra, a ponto de se tornar um com a palavra, lembre-se da imagem de Adão e Eva. Adão, conhecendo sua esposa, produzia o poder criativo. Quando você conhece a palavra a ponto de se tornar um com a palavra, poder criativo é liberado e isso fará a verdade se manifestar. A tua palavra é a verdade. E a verdade mudará os seus fatos, não importa o que seja. Como Deus criou tudo? Ele falou a palavra. Haja isto, haja aquilo. E ouvi isto e ouvi aquilo. Deus falava e isso liberava poder criativo. O Espírito Santo se movia. Houve luz, houve céu, houve pássaros, houve tudo. Deus fez tudo do mesmo jeito. Deus e sua palavra são um. Jesus é a palavra é Jesus. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e foi manifestada a nós, esse é Jesus. Ele é a palavra com pernas. Então, eu voltei ao documento das palavras, porque ele mencionou isso, volte àquele fundamento. E eu peguei essa parte onde ele falava sobre, porque ele mencionou a represa, o reservatório, o poder. Todos podemos imaginar se construírem uma represa nova num canyon, sabe? É assim que normalmente fazem. Vocês já viram fotos como a represa Hoover, todas essas represas? Normalmente há um canyon, vales, e colocam uma estrutura atravessada, geralmente de concreto, uma barragem. Mas no começo, quando acabam de construir aquela coisa, não há lago nenhum atrás dela. Quer dizer, você pode abrir as comportas o quanto quiser, e a única coisa que vai passar por ali é ar. Não vai girar nenhuma turbina. Vejam, primeiro, mesmo depois de ter a represa construída, primeiro você tem que encher o reservatório. Eventualmente, a ideia é ter o reservatório e um pouquinho só não basta. Um pouco mais não basta.
E um pouco mais que isso também não. Você tem que elevar o nível daquele reservatório o suficiente. Ok, esta é a represa. Se esta for a represa bem aqui, ok, essa é a represa aqui. E entre esses dois dedos é onde estão as turbinas, entenderam? Esses dois aqui. Ok? O nível da água tem que... Se o nível da água estiver apenas até aqui e você abrir as comportas lá em cima, eu não consigo fazer isso muito bem, enfim. Se você abrir as comportas, nada acontecerá. O reservatório tem que estar cheio o suficiente. Tem que estar pleno. Para que quando você abrir as comportas, o poder flua. A palavra fluiria com poder. Giraria aquelas turbinas e geraria eletricidade, ok. Muito rústico, eu não sabia que... Eu devia ter um exemplo melhor para vocês. Mas vocês entendem que aquele reservatório, aquele lago atrás da represa, tem que ficar mais alto que as comportas. Tem que haver o suficiente lá atrás para que quando você abrir a comporta, a palavra vai sair, a água vai sair e vai sair com poder. E eu me refiro a poder criativo. Rapaz. Então, voltando ao documento das palavras, eu vou apenas citar essa parte. Eu suponho que vou ter que... Talvez disponibilizemos todo esse ensino de hoje como PDF para que vocês tenham isso. Então, do documento das palavras, ele disse, isso, agora, como eu mencionei na última semana ou duas, isso é tudo, eu fico um pouco envergonhado que ele tenha que voltar lá em 1986, 87. Foi quando ele falou essas coisas para mim, mas ainda é verdade hoje. Vamos aproveitar isso mais do que eu já aproveitei antes, mais do que você já aproveitou antes. Ele diz, aproveite o poder do meu espírito, diz o Senhor. O poder do meu espírito pode realmente ser canalizado. É como uma represa segurando o lago. Grande potencial de energia para ser liberada. A minha palavra num livro sobre sua mesa tem grande potencial. As águas calmas e pacíficas atrás da represa. Temos muitos lagos artificiais em Oklahoma, onde há uma represa em um lago. Temos o Grand Lake, o Keystone Lake, muitos lagos. E exatamente como ele descreve, as pessoas podem desfrutar do lago em si, podem curtir, nadar, esquiar. E há grande paz e alegria lá, e há mesmo. Muitas pessoas fazem piquenique à beira do lago, acampam lá. E ele disse assim a minha palavra. Muitos recebem consolo e prazer da minha palavra, mas não há poder. Dunamis real liberado, enquanto a represa está apenas segurando o lago. Conhecimento, por si só, não é suficiente. Você pode estar cheio apenas de conhecimento. Isso tem grande potencial, mas não há poder no conhecimento sozinho. Então ele diz, a represa é a sua língua. A palavra deve ser alimentada no seu espírito. E à medida que a palavra é alimentada no seu espírito, grande potencial cresce, e é exatamente como encher aquele reservatório. Então, uma vez que o nível esteja cheio até transbordar, então as comportas da represa podem ser abertas. Assim como a língua pode começar a falar as minhas palavras cheias de fé, e o poder para girar as turbinas sai automaticamente. Bem, aí eu me lembro de um ensinamento antigo. Deixe a palavra lutar sua própria batalha. Fique cheio da palavra com fé e comece a falar a palavra, e a palavra lutará sua própria batalha. Isso tem poder quando sai. Você não tem que ir lá e fazer nada. A palavra vai lá e faz alguma coisa. Enfim. Assim como a eletricidade é gerada pela liberação da água, para cozinhar alimentos, aquecer a água e 1 milhão de outras coisas. Assim é o poder do Espírito canalizado para trazer cura, fazer milagres financeiros, fazer coisas impossíveis na terra, e entendam isso, parar as obras do diabo. Lembrem o que a Bíblia diz sobre Jesus, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele é a palavra manifestada. Ele é a palavra de Deus com pernas.
E, na maioria das vezes, Jesus, como ele liberava o poder, ele falava, mulher, tu estás livre da tua enfermidade? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. Levanta-te, eu digo, pega a tua cama e vai para casa. Ele fazia isso com palavras. Ele fazia exatamente desse jeito, mas ele passava a noite toda na presença de Deus, reservatório, enchendo, enchendo, enchendo. Ok. E ele continua. Para alimentar milhões em países famintos, para levar o evangelho do reino a toda a parte da terra. Aproveite o poder da minha palavra. Aproveite o poder do meu espírito, porque eles andam juntos. Deixe esse reservatório dentro de você encher e encher e encher até transbordar. Agora junte isso com o que ele disse antes. Não deixe a minha palavra se apartar da sua boca. E um jeito de encher é dizendo e dizendo. O poder da repetição. Por que ele conecta isso com o poder da repetição? Fale e fale e fale. Eu quero dar um testemunho. Sim. Deixa eu ver. Temos tempo. Então, libere a comporta da sua língua, ele quer dizer, comece a falar e deixe essa palavra fluir, cheia de fé e de poder. Então, o reino sai de você não apenas em palavra, mas em poder, em demonstração do Espírito e com muita certeza. Eu estou dizendo a vocês, o mundo vai notar. Assim como fizeram com Jesus, como fizeram com os apóstolos, aqueles que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram aqui também. Olá, exército de Joel. Vocês vão virar o mundo de cabeça para baixo. Deixe-me pegar outra coisa aqui que ele queria que eu preparasse para vocês. Ok, meu Deus, eu tenho tanta coisa. Poderíamos ficar muito tempo. Certo, enfim, eu chego lá. Certas pessoas vão me apedrejar se eu não chegar em algumas partes. Até agora eu não falei realmente muito sobre os neurônios. Eu tenho estudado isso. Deus trouxe ótimos recursos para mim. Eu tenho que ter cuidado porque minha formação e treinamento é engenharia e eu amo essas coisas. Sabe, eu amo até demais, na verdade. E eu tenho que ter cuidado para não ficar tão atolado em todos os detalhes dos neurônios, das sinapses e tudo que eu estou aprendendo, a ponto de perder a praticidade de como tirar o sujeito da cadeira de rodas. Porque é disso que se trata de verdade. Sabe, é tirar o sujeito da cadeira de rodas, o cego ver, o surdo ouvir, o coxo andar. Porque Jesus disse, ouçam, se vocês não creem no que eu estou dizendo, pelo menos creiam em mim por causa das obras. E como o mundo vai ser diferente? Sabe, eles estão cansados de ouvir nossas palavras sem poder. Comecem a respaldar suas palavras com o poder e a demonstração do Espírito. Ouça, não me importa se o sujeito é ateu. Você pega a filha cega dele, em nome de Jesus, ora pela filha cega dele e ela passa a ver, ele vai querer saber sobre o seu Jesus. E o maior avivamento está bem na iminência disso. Certo, eu quero abrir nossa discussão aqui e tentar não ser muito nerd ou muito engenheiro. Você entende, não é? Enfim, vamos falar sobre neuroeducação. Neuro. Eu vou apenas destacar alguns pontos hoje. Definição. O que é neuroeducação? É um campo de estudo disciplinar que combina insights da neurociência, psicologia e educação para entender como o cérebro aprende e processa informações. Ei, isso não soa parecido com o que ele falou? Ele disse, eu vou te ensinar algumas coisas para que você possa recodificar seu cérebro. Da forma como eu entendo isso, eu vou ser recodificado, tem muita coisa lá dentro que precisa sair. Simplesmente não é verdade, coisas em que você acredita que não são verdade. Tem coisas que você precisa acreditar e vamos colocar lá. E quando terminarmos este processo, seu cérebro estará recodificado e você vai pensar como eu penso, uau, isso é muito bom, eu não tenho nada disso em minhas notas. O objetivo, veja, a definição de neuroeducação é aplicar esse conhecimento para melhorar métodos de ensino, o currículo e os resultados de aprendizado. Obviamente, eu copiei e colei de várias fontes. Agora, aqui estão alguns insights importantes e vamos olhar para tudo isso ao longo de várias semanas, sem grandes detalhes. Sabe, eu não preciso saber. Veja, minha esposa não precisa conhecer toda a física da combustão interna, que faz
Sabe, a faísca acender, a vela de ignição, inflamar o vapor de gasolina acima do cilindro, que empurra o cilindro, que gira o virabrequim. Sabe o que ela precisa saber? Esta é a chave, eu coloco aqui, viro e o carro faz vroom. E eu coloco no D e eu posso ir. Você realmente não precisa saber todos os detalhes intricados, mas precisamos saber um pouquinho. Você tem que saber que é um carro, como colocar a marcha, tem que saber um pouquinho, certo? Aqui estão alguns termos que usaremos ao longo de várias semanas. Talvez eu precise disponibilizar esse documento também, não sei. Número 1 é neuroplasticidade. Neuroplasticidade, a definição dada aqui, habilidade do cérebro de se reorganizar e adaptar em resposta a experiências de aprendizado. Isso significa que com a prática consistente e esforço, você pode fortalecer conexões neurais e melhorar suas habilidades. Eu quero dizer de novo. Significa que com prática consistente e esforço, você pode fortalecer conexões neurais e melhorar suas habilidades. Eu ainda tenho que seguir as figuras. Nessa hora eu me lembrei de 1969. Eu me formei na Universidade Estadual de Oklahoma com diploma de engenharia em 69. Um dos últimos cursos que eu fiz em matemática foi, veja, tivemos cálculo, tivemos equações diferenciais, foi isso, equações diferenciais. Eles te entregam um livro e você abre e aquilo parece grego, sabe? Todas aquelas fórmulas, aquelas coisas. Eu lembro de piscar os olhos a primeira vez que eu vi. E eles dizem, espere, eu acabei de te dar o conhecimento, aqui está o livro. Sim, eu tenho. Aqui está, leia o capítulo 1, e aí você resolve os problemas que estão no fim. Claro, sem problema. Você lê o capítulo 1, você acha que entende, você tenta fazer o problema, aí checa a resposta, errado. Meus neurônios precisam de ajuda. Eu tenho um pouco de conhecimento, mas está tudo espalhado por aqui. Eu preciso, como se diz, fortalecer minhas conexões neurais. O que isso significa? Eu tenho que voltar a ler de novo. Eu não peguei da primeira vez, eu tenho que praticar de novo e talvez até tenha que ir ao professor pedir ajuda. Graças a Deus, temos um professor, o nome dele é Espírito Santo. Você pode pedir ajuda, eu não entendo isso, socorro. Você começa a orar em línguas e ele vai te explicar. Mas neuroplasticidade, vejam. Meu Deus, quanto tempo temos mesmo? Ok. Um pouco de história, rapidamente. Essa plasticidade do cérebro só existe, eu diria, há uns 100 anos no máximo. Antes disso, o pensamento era que o cérebro era como uma máquina. E a razão disso é que, quando começaram a aprender sobre o córtex frontal e a ver todas as diferentes partes, especialmente quando puderam começar a ver dentro do cérebro com raio-x e outros métodos, eles começaram a descobrir, por meio de testes, que diferentes partes do cérebro tinham diferentes funções no humano. Por exemplo, o córtex frontal aqui, de fato, tem a ver com suas habilidades motoras. A habilidade de andar, de mover meus dedos e mãos, tem a ver principalmente com habilidades motoras. Outras partes têm a ver com a fala. Outras partes do cérebro têm a ver com a audição e outras coisas. Então, quando começaram a entender isso, pensaram, bem, ok, o cérebro é como uma máquina, tem partes diferentes e essas partes fazem coisas diferentes. Bem, o pensamento era tipo, se parte do cérebro morre, vamos pegar um derrame, ok? Num derrame, falando sério, se for um derrame real, parte do cérebro morre, há uma certa seção, e é por isso que muitas vezes você encontra pessoas que não conseguem mais falar depois de um derrame. Aconteceu com a minha mãe. Ela balbuciava coisas sem sentido, mas não conseguia mais usar a linguagem. Ela, na verdade, achava engraçado. Isso só aconteceu com ela uns 2 dias antes de ela ir estar com Jesus, mas ela sentou na cama e tentou me dizer algo, e eu pude ver um leve caimento de um lado. Eu sabia que algo tinha acontecido, não era muito grave. Ela tentou falar comigo. Minha mãe, os olhos dela brilhavam quando me via. Ela sempre foi assim. E ela teve bom humor até o fim. Ela tentou me dizer algo e saiu apenas... Não eram línguas estranhas, era apenas sem sentido. Mas ela podia ouvir. Ela podia ouvir. E ela... Então ela tentou dizer outra coisa e saiu sem sentido. E ela achou aquilo tão engraçado.
Ela começou a rir. Ela nunca mais conseguiu me dizer nada. Aquele pequeno derrame que ela teve foi suficiente para fazer o rosto dela cair. E o suficiente, onde quer que seja no cérebro, a parte da linguagem, algo morreu ali. Agora vejam, na velha forma de pensar, eles pensavam, bem, uma vez morto, se é uma máquina, e você quebra uma certa peça da máquina, máquinas não criam peças novas. Então o pensamento era que aquilo seria irreversível. Sabe o que descobriram? O cérebro é uma coisa impressionante. Se você tem uma seção dele que realmente morre, que não acontece mais nada lá, outras partes do seu cérebro podem aprender a fazer o que aquela parte do cérebro costumava fazer. É por isso que muitas pessoas têm que aprender depois de um derrame, um acidente traumático. Elas dizem, eu tive que aprender a andar de novo, e você às vezes, sabe, as pessoas ajudando, talvez em barras de apoio, e elas tentando andar. E sabe, é bem estranho, é desajeitado. É como uma criança pequena quando começa a tentar aprender. Elas estão literalmente aprendendo a andar de novo, em uma nova seção do cérebro que nunca soube andar antes. Mas essa plasticidade significa que outras partes do cérebro podem assumir aquela parte que morreu. E eles ensinam pessoas como falar de novo, pessoas que não podiam falar, como usar, às vezes, o braço. Eu não digo 100%, mas muito melhor. Sabe, pessoas que tinham desistido de dirigir estão dirigindo de novo. Pessoas que tiveram que largar a carreira estão dando aulas de novo, todo tipo de coisa. Então o cérebro é plástico, não é realmente como uma máquina, sim. Ele é dividido em partes diferentes e normalmente é assim que funciona, mas se uma parte for danificada sem reparo, o cérebro é capaz de criar, entendam isso, criar novos neurônios que se tornam conhecimento aplicado. Torna-se conhecimento aplicado, não apenas conhecimento num instante, mas conhecimento aplicado, onde você pode andar de novo. O que acontece se tivermos algum conhecimento sobre o que sabemos da palavra, a ponto de podermos aplicá-lo? Os cegos verão, os surdos ouvirão, os coxos andarão. Nós estamos a caminho disso, certo? Aleluia. Eu estou tentando controlar o tempo, ok? Estamos indo bem. Então, neuroplasticidade é uma coisa, para conhecermos, vamos falar muito mais. Eu vou manter simples. Vamos manter no nível acessível. Eu não estou interessado em impressionar ninguém. Eu estou interessado em avivamento, ok? Todos nós vamos fazer isso. Não importa se você é como meu pai, só estudou até a 8ª série porque precisaram dele na fazenda, você vai ser capaz de entender isso, ok? E aqui tem diferenças individuais. Outra coisa que descobriram é que o cérebro de cada pessoa é único. Deus não é um Deus de produção em massa. Então, um aprendizado... Não, ok. Então, abordagens de aprendizado personalizadas são essenciais. Adaptar seus métodos de estudo ao seu perfil cognitivo. Esse é um termo chique. E preferências pode otimizar seus resultados de aprendizado. Bem, isso é muito universitário agora, não é? Vamos dizer assim. Algumas pessoas aprendem mais visualmente, outras aprendem mais ouvindo. Em outras palavras, diríamos que são auditivas. Algumas pessoas só aprendem fazendo, e realmente fazer é melhor para todos nós. Eu, pessoalmente, sou muito visual. O Espírito Santo lida comigo o tempo todo com visões mais do que qualquer outra forma. Agora eu ouço a Ele, e eu aprendo ouvindo. Mas se eu tiver escolha, eu vou preferir um vídeo a um áudio em qualquer dia da semana. Vídeos trazem muito mais informação. Certo, mas não existe fórmula pronta, o que funcionar melhor para você. Agora, se você é uma pessoa que, principalmente, sabe, eu gosto de ler, eu não sou um leitor rápido até hoje. A minha mente tem que ir num certo ritmo, devagar, para processar, ok? Agora, algumas pessoas são leitores dinâmicos incríveis e parecem reter. Eu não sou esse cara. Então, o que funciona para ela não vai funcionar para mim. Eu não vou lembrar nem 2% se eu tentar ler rápido assim. Não funciona para mim. Você tem que fazer o que funciona para você. Falaremos mais sobre isso. Emoções e cognição. Eu diria consciência, ok?
Emoções desempenham um papel crucial no aprendizado. Envolver-se emocionalmente com o material pode aumentar a motivação e facilitar um aprendizado mais profundo e consolidação da memória. Desculpem, deixa eu reescrever isso em inglês. Isso é da faculdade, é claro. Sabe, eu estou pegando a maior parte disso em sites. Mas emoção e cognição, escutem. Isso é bem simples de ilustrar. Suas emoções estão envolvidas no processo de aprendizado. Vamos dizer que você é seu pai. Eu vou pegar o velho papai Carpenter e a minha mãe. A minha mãe dizia, Gary, vá arrumar seu quarto. E eu estou assistindo televisão. Eu estou sentado à frente da TV, com pernas cruzadas, sentado lá, assistindo TV, eu ouço a voz da mãe. Gary, vá arrumar seu quarto. E o Gary continua sentado lá. Ela poderia dizer, Gary, você me ouviu? Vá arrumar seu quarto. Ok. Talvez eu continue sentado lá. Veja, a minha mãe, se ela dissesse... Se ela viesse assim, Gary Wayne Carpenter... Ou quando ela chegava me chamando de Gary Wayne Carpenter, eu sabia que eu já tinha cruzado uma linha, já estava encrencado. Vai, arrume seu quarto agora. E se o meu velho pai entrasse, ele não precisava falar muito alto. Garoto, arrume seu quarto, agora. Emoção. Sim, ok, sim, aquilo teve um impacto em mim que apenas palavras não tinham. Sabe, você pode dizer a alguém que está prestes a pisar, eles não veem um ônibus vindo, estão conversando, prestes a descer da calçada, alguém grita, pare! Ei, pare! Aquilo pode não impactá-los, estão numa discussão, podem pisar bem na frente do ônibus. Mas se você disser, pare! 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 Isso vai impactá-los e você vai descobrir que é a mesma coisa. Estamos criando esses neurônios, envolvendo suas emoções, vamos falar sobre esperança, vamos falar sobre amor, vamos falar sobre coisas que movem as emoções, porque isso está envolvido na criação de caminhos neurais no nosso cérebro. Como eu estou indo? Rapaz. Multicognição. Desenvolver autoconsciência e habilidades de autorregulação pode ajudar você a monitorar e controlar seu processo de aprendizado. Ou seja, você está melhorando ou não? Você está aprendendo isso ou não? Podemos ter alguns testes ao longo do caminho? Refletir sobre suas estratégias de aprendizado e fazer ajustes conforme necessário pode levar a um estudo mais eficaz. Sabemos que isso é verdade. Eu acabei de dizer que eu sei que, para mim, eu sou mais visual do que auditivo, embora eu possa aprender dessa forma. Mas sabe, é melhor para mim, se puderem me mostrar como fazer, bem, por favor, me mostrem como fazer, é o que eu preciso. E então temos o aprendizado multimodal. Usar múltiplas modalidades sensoriais. Eu sinto muito, pessoal, eu devia ter reescrito isso. Visual, auditivo ou sinestético significa movimento. Pode melhorar a retenção e a compreensão. Incorporar estratégias instrucionais diversas pode acomodar diferentes estilos de aprendizado e preferências. Bem, tudo o que eles estão dizendo aqui, na verdade, é que você vai ter que adaptar isso a você. O que funciona para você? Falando sobre emoções, o que temos aqui? 3 minutos? Senhor! Como eu realmente parei de fumar? Sabe, eu fumei por 42 anos. É um milagre de Deus eu ainda estar vivo. Eu dou toda a glória a Ele. A minha própria estupidez, a minha própria inclinação para a carne. Eu fumei por 42 anos ao todo. Isso é loucura. Sabe, olhando agora, eu nem acredito que eu fiz isso. Mas falando de fortaleza, sabe, quando você faz algo por 42 anos... Sabe, isso é simplesmente quem você é agora. Mas vejam, falando sobre emoções e aprendizado, ele sabe como sou estruturado, ele conhece você melhor do que você mesmo, e eu nunca vou esquecer como eu parei. Porque eu tentei adesivos, chicletes... Eu tentei tudo o que aparecia na tentativa de parar. E os sintomas de abstinência sempre me venciam, eu voltava direto para o cigarro. É estúpido, eu não estou dando desculpas, estamos apenas sendo transparentes, falando de uma fortaleza, algo de 42 anos, vamos lá.
Mas vejam, ele me conhece. E do mesmo jeito que ele fez com Pedro, Pedro podia ser uma pessoa visual também. Ele deu a Pedro uma visão para derrubar uma fortaleza de uma vida inteira. Fez o mesmo comigo. E foi em 2003. Eu sei exatamente quando foi, 15 de janeiro, era aniversário da minha mãe. Sue e eu estávamos no estado de Nova York para uma pequena conferência e eles nos colocaram num quarto de hotel legal. Esse tinha 2 cômodos, tinha um quarto e uma sala de estar e uma porta que eu podia fechar. Eu geralmente durmo como um bebê, mas eu acordei às 3 da manhã, não conseguia dormir, então eu levantei, fechei a porta, fui para a sala, só orando, lendo minha Bíblia, e Jesus apareceu para mim, eu estou falando sério, numa visão, como se ele tivesse acabado de entrar. Eu não sei dizer exatamente como ele era, mas acreditem, era Jesus. Eu já contei isso antes. E ele veio até mim e disse, escute, sabe, esse hábito que você tem não vai te deixar fora do céu. Mas quando você chegar aqui no céu, se não lidar com isso na carne, quando chegar aqui eu terei que abrir uma cortina e te mostrar todos os lugares onde era minha vontade te enviar. E eu não pude. Porque enquanto você tiver esse hábito, eles não vão ouvir nada do que você disser. Então apenas saiba. Sabe, ele nunca anula seu livre-arbítrio. Ele disse, você pode continuar, você terá uma recompensa, virá para o céu, mas apenas saiba que naquele dia eu terei que te mostrar as coisas que eu queria que você fizesse e que você não pôde fazer, porque eu não pude te enviar. E eu te digo, a emoção que me atingiu não foi a perda da recompensa, foi a perda de, meu Deus, eu não quero chegar naquele dia. E ter Ele, Jesus, me mostrando todas as coisas que Ele queria que eu fizesse e que eu nunca pude fazer, por causa desse hábito, foi isso. Emoção. A emoção, olhando para o dia em que eu teria que estar na presença dele e ele me mostrar aquilo, foi mais forte do que os sintomas da abstinência e eles eram bem ruins. Na verdade, ele me deixou passar por isso por 1 ano e meio. Eu digo a vocês, eu sei que ele pode libertar sem nenhuma abstinência, ele fez isso comigo com álcool, eu nunca mais tomei um gole, mas com o cigarro, sabe, a abstinência foi tão ruim que eu nunca mais quero ter que passar por isso de novo. Eu nunca pegarei outro, acabou, não. Mas vejam, uma visão derrubou uma fortaleza de 42 anos, quebrou para sempre. Eu nunca mais fumei e não vou mais fumar. Jesus, ele criou um novo caminho neural com a informação que eu não tinha, de uma forma que eu não entendia, pelo menos. Ele criou um novo caminho neural que ofuscou um caminho de 42 anos. O meu tempo acabou. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau por enquanto.